oração que vai fazer você lembrar. Você lembrar de onde Deus te tirou, das trevas para a luz. Aleluia. Ser cristão é ter um foco, a ter um objetivo. Antes de eu começar a pregar, eu vou falar o que eu penso, o que eu imagino. Eu falo de mim. De todos os heróis da Bíblia Sagrada, se você for olhar para todos eles, os profetas, os homens que Deus levantou, cada um deles teve um objetivo. Alguns largou o palácio para tirar o povo da escravidão. Uns até mesmo deram a sua própria vida. Uns foi lançado à fornalha, uns às covas dos leões. Todos eles tinham um objetivo. Mas uma coisa importante eu quero que você entenda. A Bíblia vai falar assim, que Deus libertou o povo de Israel da escravidão com o poder, o sangue do Cordeiro. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, capítulo 12, que houve uma batalha no céu. O dragão, e a Bíblia fala que a serpente, ou Satanás, e os seus anjos, até essa parte, eles só venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Pastor, aonde o senhor quer entrar sobre isso? Qual é o objetivo do cristão aqui na terra? Ficar rico? É bom? O dinheiro compra tudo, compra ou não compra? Hã? Compra. Aqui na terra compra. Compra casa, carro, tem fama, tem tudo. O dinheiro só não compra uma coisa: a salvação. É pecado ter bastante dinheiro? Não. Você não pode ter o coração nele. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Há uma diferença entre o ímpio e o justo. A Bíblia vai nos revelar e nos mostrar que Deus nos criou corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele necessita de todo elemento desta terra para sobreviver. Água, o alimento sólido. Pensa bem no ser humano, ele comer só doce. Como que ele vai acontecer com ele? Hã? Ficar negro, vai dar diabetes, é ou não é? Pastor, onde o senhor está querendo levar nós sobre isso? Eu vou fazer você entender uma coisa sobre esta palavra. Talvez você pode entender ela de várias formas e pregar ela de várias formas. Mas eu vou falar para você a diferença do justo e do ímpio. E quero começar sobre uma nação que começou por um homem e por uma mulher, chamado Abraão. A Bíblia vai falar que Deus fez uma promessa a quem? Abraão. E disse para ele que daria uma terra. Que terra? Canaã. A terra que Deus também prometeu aos seus antepassados. Mas você sabe que quem ia entrar sobre esta terra era Abraão, seus irmãos e Terá. Porque os filhos de Noé receberam essa promessa. Um deles era Terá. E nos mostra uma coisa muito importante: que aonde este homem que teve essa promessa, que Deus fez uma promessa sobre a vida dele, para ele sair da sua parentela, Deus fez uma bênção sobre ele. Deus olhou para ele e disse: "Sê tu a bênção." Você pode reparar que quando este homem, aonde ele passava, ele fazia diferença. Foi falado algo importante aqui também sobre o Espírito Santo. Todo
homem, toda mulher que tem um chamado de Deus, ele é diferente. Ele é diferente onde vai, ele é diferente no falar, no pensar, no agir. Ele nunca duvida do poder de Deus. Ele pode estar no fundo do pulso. Ele crê naquilo que ele serve. Prova disso vou mostrar para vocês. Livro de Êxodo, capítulo 2. A Bíblia vai falar de uma tribo de Israel, chamado Levi. Tinha quantas tribos Israel tinha? 12. Por que só Levi destacou? Porque os outros perderam a fé, perderam a confiança no Deus de Israel, duvidaram do poder de Deus. Não era para eles sofrer ali, mas era promessa de Deus. A Bíblia, Deus falou assim para Abraão: tu terás uma nação numerosa, poderosa, mas elas vão ficar escravas por 400 anos. Você não sabe o que é 400 anos? Não consegue viver nem... Tem gente que não consegue viver nem 60 anos. Você sabe o que é ver geração passando, geração passando, os filhos. Agora imagine bem, nasce filho homem, vai trabalhar na onde? Massabá, fazer tijolo. Imagine se fosse nos tempos de hoje, essas crianças aqui, eu, o pastor, qualquer um que fosse homem, teria que trabalhar pesado para Faraó. Sustento, cebola, pepino. Mas esse povo era alegre. Tinha um povo ali dentro que acreditou. Arão e sua esposa de repente, da tribo. Eles nunca perderam a fé. Sempre fez a diferença. Acreditou no Deus de Israel. É isso que é a diferença. Hoje nós não vemos a diferença mais no cristianismo. Nós vemos o cristianismo gradeando um contra o outro. Nós vemos pastores famosos sendo artistas. Agora você vai ver aparecer pastores, cantores, políticos. Mas você não vê ninguém falando assim: ó, esses homens se destacaram para resgatar almas. Porque o que tem no nosso mundo, pessoas que estão dentro da igreja, ainda não nasceram da água e do Espírito. Não nasceram. Precisa fazer a diferença. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja, ela precisa passar por um período, sabe do quê? Oxalá se levantasse na nossa geração um Herodes. Pastor, você torce para levantar um Herodes? Oxalá se viesse, porque aí a igreja tinha que buscar Deus de verdade. Talvez o Brasil fale assim: nós temos um governo aí que é ladrão. Rapaz, se esse aí for ladrão, então você não queira servir Herodes naquela época, Faraó. Esse daí ainda tem regalia demais. Jovens que estudam hoje ganham dinheiro. Pessoas que ficam em casa hoje pegam Bolsa Família, tem um monte de filho. Que governo bom é esse? Imagine, o povo de Israel não tinha essa hierarquia, não. Eles tinham um rei severo lá, um rei que esqueceu de que tudo José fez para o Egito. Um homem fez a diferença lá atrás para o seu pai, e ele esqueceu. Você sabe que nós temos a maior oportunidade na face da terra de adorar um Deus vivo, poderoso. Tem país que não pode nem andar com a Bíblia. Tem país que pastores estão morrendo, missionários estão morrendo. Hoje nós temos aqui a Bíblia. E que diferença nós estamos fazendo no meio dessa geração incrédula, aonde Pedro também pregou e disse nas suas igrejas. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, versículo 10, chama
chama nós de geração eleita. Sabe o que é isso? O sacerdócio real. Você sabe o que é ser um sacerdócio? Você sabe o que é ser uma pessoa do altar? Não, para ser sacerdote naquela época não era qualquer um, não. Por que Deus escolheu Arão? Por quê? É porque ele era da tribo de Levi? E para ser sacerdote, já vou abrir a sua mente, não é como o sacerdócio de hoje, não. Eles se preparavam o dia todo no altar e liam todas as leis. Tinha que estar palpada na sua vida. Você pode ler o livro de Êxodo. Você lembra que quando Moisés falou assim para Deus: Deus, esse fardo está muito pesado. Deus levantou o seu sogro Jetro. O seu sogro Jetro falou assim: você tem muitos homens aí, anciões, sábios, inteligentes. Levanta para te ajudar. Homens cheios do Espírito Santo. Homens de boa reputação, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o Paulo pega a mesma característica do livro de Êxodo. A igreja precisa de pessoas assim que faz a diferença. Aleluia, Deus. Não é fazer a diferença quando está no culto, é fazer a diferença quando está lá fora. Ser um sacerdócio, irmão, não é para qualquer um, não. Ser um pastor não é para qualquer um. Ser um missionário não é para qualquer um. Ser um diácono, tem pessoas que falam assim: mas o diácono não faz nada na igreja. Quem falou para você que não? É que perdendo os valores. Hoje o valor para as pessoas aí fora é bispo, é apóstolo. O camarada tem que ser chamado de apóstolo para ser uma coisa, mas não é não. Para você ser chamado de algo importante sobre essa face dessa terra, o Senhor Jesus ele deixou bem claro que você tem que ser servo. Aleluia. O servo é maior. Aleluia. É aquele que serve que é maior. Glória a Deus. É aquele que doa. Ele falou que é melhor dar do que receber. Jesus ensinou para todos nós como que é para ser um cristão. Uma coisa importante que deixa bem claro sobre essa palavra. Agora imagine bem, eu falo isso de mim mesmo. Nós podemos pensar assim: nossa, eu estou agradando a Deus. Eu jejuo, eu oro, eu vou à igreja, eu sou dizimista, não falto um culto. Irmão, nós não está fazendo nem um terço que esses homens fizeram. Nem 1%. Por que, pastor? Vou explicar para você. A Bíblia fala que quem foi para escolhidos dessa tribo de Levi, que era Arão, sacerdote, e os seus filhos, eles não trabalhavam. Pode ler a Bíblia. Eles não trabalhavam. E não tinha herança nenhuma. Eles não tinham herança. Eles não lutavam, eles não iam para a guerra. Eles não iam para a guerra. Eles dependiam do altar. Você sabe o que é depender do altar? Dependência total. Eu não entendo com essa geração nos dias de hoje. Qualquer coisinha, estou ansiosa. Estou ansiosa. Vou tomar um calmante para dormir. Ai, vou passar no psicólogo que eu acho que eu estou com depressão. Oh, geração incrédula. Jesus chamou essa geração de perversos, adúlteros. Você sabe que quem faz a diferença, irmão, faz como José, está preso, mas está crendo. Faz como Paulo e Silas, está preso, mas está cantando, está adorando, está buscando. Verdade, sim. Às vezes na nossa vida nós queremos tomar decisão como Isaac. Eu vou descer para o Egito porque lá tem comida. Aí Deus disse: não, fica em Gerar. Fica aí, no deserto. Planta aí, no deserto. E quando ele planta, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ele colhe 100%. Aleluia. Por quê? Obedeceu a voz De Deus. de Deus.
diferente para fazer a diferença. É isso que você tem que ser. Você tem que ser diferente. Ah, pastor, eu vi fulano não sei o que, falando mal disso. Sai fora desse fulano. Se afasta dele. Se o camarada ficou perto de você e começou a falar mal disso, mal daquilo, mal de igreja, mal de pastor, mal disso, mal daquilo, sai de perto dele que está contaminado. Ele está parecendo aquele Corá no meio do povo de Israel. É verdade. Virão, parece aquele povo lá que não cria, mas estava lá no meio, fazendo fofoca, murmurações, crítica contra Moisés, contra Arão, mas estava lá. Está assim, irmãos, dessa geração. É verdade, Senhor. Pessoas que não creem, pessoas que falam assim: não, eu faço a diferença. Nós não fazemos, porque Jesus disse que isso que vós dou um poder para pisar em serpentes e escorpiões. Quando parece um macumbeiro e desafia você, é o primeiro de pedir oração e de ficar: ai Deus. Não, irmão. Você pode ser um simples membro, mas se você for cheio do Espírito Santo, não tem macumba, não tem macumbeiro que possa impedir a tua oração. A sua oração com o Espírito Santo é poderosa.